Boa tarde, todos conseguem me ouvir? Boa tarde a todos. Todos os polos conseguem ouvir perfeitamente? Boa tarde a todos os acadêmicos do curso de Administração Pública. Sejam bem-vindos à atividade de seminário presencial da disciplina de seminários, né? Eu sou o professor Juvancir da Silva e nós vamos hoje ter a seguinte agenda. O primeiro ponto da nossa agenda é fazer uma breve explanação sobre a atividade presencial, a qual resultará em uma produção textual. A atividade presencial hoje será sobre duas teorias, a teoria da burocracia e a teoria da adiocracia. Então, passamos agora a ver qual é a proposta da atividade presencial. A atividade proposta, ela insere uma contextualização a respeito da evolução e da inovação na administração pública. O texto inicialmente faz uma contextualização, a adoção das práticas da teoria da burocracia como principal modelo da gestão pública, fazendo um contraponto, um questionamento se essas práticas elas são adequadas para o contexto em que estamos vivendo. Nesse sentido, é feito um questionamento, o seguinte questionamento: a gestão pública deve continuar adotando práticas administrativas da teoria da burocracia? Após essa questão, é feita uma solicitação para que os alunos, em grupo, justifiquem a resposta do grupo, discutindo como o contexto social ele vai interferir na adoção dessas novas práticas de gestão pública. Ok? Nós tivemos uma falha de áudio com um dos polos, então eu vou retomar como um breve resumo. Estamos aqui para desenvolver a atividade do curso de Administração Pública, atividade de seminário presencial, e eu sou o professor Juvancir da Silva. A nossa agenda, então, inicialmente é abordar a atividade proposta, que resultará na produção textual em grupo. Para discutirmos duas teorias, a teoria da burocracia e a teoria da adiocracia.
Então, a atividade, ela traz uma contextualização a respeito da necessidade de se adotar práticas mais modernas na administração pública, fazendo um contraponto à teoria da burocracia, que é a utilizada na gestão pública. Então, é feita uma questão para que, em grupo, os alunos possam fazer uma reflexão e propor um texto, elaborar uma redação a respeito de alguns tópicos sugeridos. Então, a questão, problema, é a seguinte: a gestão pública deve continuar adotando práticas administrativas da teoria da burocracia? Então, em grupo, vocês vão justificar a resposta de vocês, tá? Justificando, então, como o contexto social ele interfere nessas adoções de novas práticas da gestão pública e como ele deve ser operacionalizado, como que ele deve ser entendido e como que a gestão pública deve atuar para que essas implicações não sejam suprimidas. Então, foi apresentado um quadro para que os alunos tivessem condições de avaliar a teoria da burocracia e a teoria da idiocracia em alguns pontos. Estamos tendo problema com o áudio, então temos que parar e retomar, tá? O quadro proposto. O quadro proposto, então, ele consiste nas práticas administrativas. As práticas são planejamento, organização, direção e controle. Então, o grupo deve refletir sobre essas práticas, né? Como ela é feita na teoria da burocracia e como ela é proposta na teoria da adiocracia. Então, o grupo deve se questionar: essa prática da teoria da burocracia deve continuar vigente? Né? Se a resposta for sim, justificar. Se não, justificar também. E outra questão: essa prática pode ser adotada pela teoria da adiocracia? Né? Resposta sim ou não, e justificar por que ela pode ou não ser adotada. Então, vamos ver a primeira prática administrativa. A primeira prática administrativa é o planejamento. Né? Então, nós sabemos que é fundamental, tanto para a administração pública quanto para a privada, o desenvolvimento do planejamento organizacional. Então, na teoria da burocracia, então, de forma geral, a teoria da burocracia ela é um modelo formal, né, baseado, né, na centralização e na especialização. E a adiocracia, ele é um modelo de gestão baseado no trabalho em equipes, em estruturas mais flexíveis e com regras mais situacionais. Em relação ao planejamento, dentro do modelo da burocracia, ele vai envolver políticas, procedimentos, regras e regulamentos, né? Vou chamar de restritos, né? Então, o planejamento se dá a partir dessas políticas, desses procedimentos, dessas regras e desses regulamentos. Na teoria da adiocracia, esse planejamento, ele se envolve mais com questões rotineiras, questões que estão situacionais ou que estão ocorrendo naquele momento e que precisam ser dadas respostas a esses problemas. Então, o planejamento, ele envolve situações rotineiras e previsíveis, baseadas em projetos, tá? Então, a organização, ela se adequa a esses novos fatores, esses novos acontecimentos. Em relação à prática da organização, né? Então, dentro da teoria da burocracia, apenas a organização formal
especialização e responsabilidades específicas, enquanto que a teoria da adiocracia vai propor responsabilidades vagamente definidas e a descentralização da autoridade, ou seja, tem a autoridade sobre determinada atividade quem tem o conhecimento para resolvê-la naquele exato momento. Em relação à prática administrativa da direção, na teoria da burocracia, essa direção, ela ocorre, né? A direção, a gente chama da liderança, né? Ela ocorre de maneira focada na autoridade, uma autoridade estrita e impessoal. Na teoria da adiocracia, ela está envolvendo a questão da participação e da democracia. Outra prática administrativa é em relação ao controle. Enquanto na burocracia, né, o objetivo do controle é assegurar o cumprimento dos procedimentos, né, das regras e das normas estabelecidas pela organização, na adiocracia ele é orientado para resultados, ok? Então o controle está focado no alcance dos resultados. Então a atividade proposta é que vocês, em equipes, com até 4 integrantes, façam essas reflexões, né? Em relação à prática administrativa de planejamento, a administração pública pode adotar a prática da adiocracia? Em relação à organização, pode adotar práticas mais modernas, como da adiocracia? Em relação à direção e, por fim, em relação ao controle. Tá ok? Alguma dúvida em relação à atividade? Enquanto as dúvidas em relação à atividade estão seguindo, né, estão chegando, vamos esperar mais uns 2 minutinhos para que elas cheguem. Anaíse, ela está informando que os acadêmicos não conseguiram entender bem por estar falhando o áudio. Então, vamos tentar retomar novamente. Do polo de Faxinal. Então, foi proposta uma atividade em que os alunos vão se agrupar, vão formar uma equipe, com no máximo 4 integrantes, para discutir a seguinte questão. A gestão pública deve continuar adotando práticas administrativas da teoria da burocracia? Então, foi proposto um quadro, vocês estão vendo, né, com as práticas administrativas de planejamento, organização, direção e controle, e a forma com que essas práticas são executadas pela teoria da burocracia e pela teoria da adiocracia. Então, em grupo, vocês vão fazer uma reflexão. O planejamento na administração pública deve ser executado por meio da forma da burocracia, da teoria da burocracia, ou ele deve ser executado por meio da proposição da teoria da adiocracia. Tá? Então, vocês escolhem e justificam uma dessas posições, tá? Então, por isso que é uma discussão em grupo, cada pessoa possa expor a sua ideia, a sua opinião, e vocês chegarem a uma conclusão em conjunto. Para auxiliá-los, né, na preparação do texto, eu elaborei uma apresentação a respeito da teoria da burocracia e da teoria da adiocracia.
É uma breve apresentação dessas duas teorias, para que vocês tenham mais elementos para a discussão em grupo. Chegamos à teoria, então, da burocracia. A teoria da burocracia, ela foi elaborada pelo cientista Max Weber. Karl Emil Maximilian Weber, tá? Ele foi um intelectual alemão, jurista, economista e considerado um dos fundadores da sociologia. Weber, então, ele analisou a forma de organização do Estado, né, e identificou que as empresas públicas, a forma de organização do Estado, adotava uma forma de organização baseada na racionalidade, né? Então, a burocracia, ela como uma forma de organização humana fundamentada na racionalidade. O foco, então, dessa gestão, dessa teoria da burocracia, era que os meios, né, os meios necessários para o alcance de um determinado objetivo fosse garantido, né, a eficiência, né, dos meios para realizar os objetivos fossem garantidos por meio de práticas da burocracia. Vamos ver quais seriam essas práticas, né? Então, para garantir essa eficiência da organização, ela precisava adotar uma série de práticas. Aqui nesse slide nós podemos ver duas práticas. Então, a questão das normas, regulamentos e da comunicação formal. Então, a teoria da burocracia, né, de Max Weber, então, ele identificou que as organizações públicas, né, que ele avaliou, o Estado, se utilizava, né, das normas, dos regulamentos e da comunicação como meios coercitivos, né, de impor a disciplina na execução dos trabalhos. Outra questão analisada por Max Weber era a questão da racionalidade e da divisão do trabalho. Então, ele percebeu que as organizações públicas tendiam a buscar um pensamento racionalista a respeito de como os trabalhos deviam ser executados e propunham para isso uma divisão do trabalho. Então, os participantes dessas organizações, a eles são dadas atribuições específicas sobre as quais eles recebem, né, o aval como sendo competentes para realizar aquela atividade e sobre a qual eles também têm responsabilidades. Outra questão avaliada, né, por Max Weber é a questão da impessoalidade nas relações humanas. Então, a teoria da burocracia, né, e a forma com que ela era empregada, ela trazia, né, que as pessoas deviam ser vistas simplesmente como ocupantes de cargos, né? Então, a pessoa não é entendida enquanto indivíduo, mas sim como ocupante de um cargo para o qual tem uma competência e para o qual tem uma responsabilidade. Então, as relações humanas dentro das organizações, elas são relações normatizadas. Outra questão da teoria da burocracia é a hierarquia da autoridade. Tá? Então, cada grupo ou cada indivíduo tem um superior a qual ele deve obediência e respeito. Okay? Outra questão de características, né, da teoria da burocracia são as rotinas e os procedimentos padronizados. Né? O objetivo dessas rotinas e procedimentos padronizados é manter a disciplina e o desempenho garantidos. Né? Então, o objetivo das regras é que o desempenho seja garantido por meio delas. Competência técnica. Uma outra questão fundamental da teoria da burocracia é a meritocracia. Então, as promoções, as elevações de níveis dentro da burocracia só seriam alcançadas
por meio de avaliação de desempenho dos funcionários. Essa avaliação ela se daria por meio de testes, concursos e títulos. Ok? Todos estão ouvindo? Uma breve retomada, então. A teoria da burocracia foi desenvolvida pelo Max Weber, considerado o primeiro sociólogo. As características da burocracia: normas, regulamentos e comunicação formal, racionalidade e divisão do trabalho, impessoalidade nas relações humanas, hierarquia de autoridade, rotinas e procedimentos padronizados e a competência técnica, a meritocracia. Então, passamos agora a falar um pouco da teoria da adiocracia. O termo adiocracia foi desenvolvido por Alvin Toffler, e Alvin Toffler é um jornalista americano, né? Ele é um escritor americano. Ele é considerado futurista, ou seja, ele analisa as implicações dos avanços tecnológicos e sociais, como essa evolução ela implica na forma em que vivemos, da forma em que produzimos, né, da forma em que trabalhamos. Então, Alvin Toffler ele discute esses aspectos, ou seja, de como a evolução digital, a evolução da tecnologia da informação, isso vai afetar as organizações e as pessoas de forma geral. Então, Alvin Toffler, ele faz um contraponto à teoria da burocracia, dizendo que as organizações elas precisam ser orgânicas, tá? Então, elas precisam ser mais focadas na humanidade, focadas em sistemas mais flexíveis, seja um contraponto à teoria mecanicista da teoria da burocracia. Enquanto a teoria da burocracia vai estar fundada, né, em normatizações, em regras, Alvin Toffler propõe uma organização orgânica em que essas regras sejam situacionais. Então, as organizações no futuro elas serão orgânicas, na visão do Alvin Toffler, elas serão inovadoras, temporárias e antiburocráticas. Então, o princípio da adiocracia é o prefixo ad hoc, que quer dizer para este fim, para esse exato momento, para esse tempo. Então, vamos fazer algumas considerações a respeito da teoria da adiocracia. Então, vocês vão ter que fazer um contraponto entre burocracia e adiocracia, né? Então, vocês podem retomar e ver alguns pontos para discussão em grupo. Então, a primeira questão é uma estrutura organizacional flexível, né? Então, enquanto a teoria da burocracia vai buscar uma estrutura inflexível, baseada em regras, em normas, em procedimentos, a adiocracia vai procurar uma organização menos focada em normas, menos focada em regras, porque o Alvin Toffler considera que as regras do passado não são suficientes para responder os problemas que a gente vai enfrentar no futuro ou que nós estamos enfrentando atualmente. Nessa estrutura, então, flexível, os cargos são mutáveis, né? Então, enquanto lá na teoria da burocracia você tem um apego ao cargo, né? O burocrata, né? Ele se apega àquele cargo, e aquele cargo vai se prorrogar por longos períodos de tempo, por décadas, né? Na adiocracia,
é preciso que esse cargo se mude, adeque às novas exigências do mercado. Né? Então, nós temos o grande problema da teoria das burocracias, né? A dificuldade de você migrar funcionários de uma área para outra, porque eles foram contratados para aquela função, para aquela atividade. Tá? Deslocamento de responsabilidades, né? Enquanto que na teoria da burocracia, a responsabilidade ela vai se elevando pelos níveis hierárquicos, né? Então, o menor cargo com a menor responsabilidade, o maior cargo com maior responsabilidade, na teoria da adiocracia, essa posição se inverte, né? Então, haverá muitos profissionais de gestão do conhecimento operando atividades de execução, atividades na base da organização, e esses profissionais vão ter mais autoridade sobre as ações da organização. Por isso que ele coloca esse deslocamento das responsabilidades, dos níveis superiores para os níveis inferiores. Tá? Uma outra questão também da teoria da adiocracia é a redução dos níveis hierárquicos. Né? Enquanto a burocracia tende a aumentar muitos os níveis hierárquicos, né? Então você tem o supervisor, o chefe imediato, o diretor, o presidente, o vice-presidente, o presidente, né? Na teoria da adiocracia, você teria menor nível hierárquico. A teoria da adiocracia, então, ela é uma teoria focada na gestão por projetos, tá? Então, a empresa está visando resolver problemas, tá? E aí, por isso, ela forma forças-tarefas para resolver esses problemas, tá? E esses problemas, no futuro, o Alvin Toffler coloca que eles serão temporários e evanescentes, ou seja, eles vão durar poucos períodos de tempo, porém serão contínuos, ou seja, a todo momento novos problemas vão surgir para que as organizações se posicionem e resolvam esses problemas. E a adiocracia vai fazer o uso intenso da informação. Finalizando, então, a teoria da adiocracia. Ela está fundamentada na formação de equipes temporárias e multidisciplinares. Né? Então, nós não teremos mais aquela visão do especialista sobre algum ponto, mas um conjunto de especialistas trabalhando em equipes para resolver os problemas das organizações. Eles estarão próximos e essa proximidade vai ocorrer por uso intensivo da tecnologia da informação. A autoridade vai ser descentralizada, né? Então, ao invés, como ocorre na teoria da burocracia, a autoridade está nos níveis superiores e que para ser tomada uma decisão num nível inferior que não esteja regulamentada, é necessário que os níveis superiores se posicionem, por isso que se dá a demora para resolver problemas operacionais, para uma descentralização, que é o que propõe a teoria da adiocracia, que a decisão seja tomada no nível da execução, no nível da atividade. Responsabilidades fluidas, ou seja, toda a organização tem responsabilidade, né? E, por fim, poucas regras e poucos procedimentos. Ou seja, temos duas visões, né, antagônicas a respeito da forma como que as organizações públicas precisam ser gerenciadas. Espero que com essas informações vocês tenham condições de produzir, né, um texto crítico a respeito da teoria da burocracia e de como a teoria da adiocracia pode ser, né, objetivada ali na administração pública, como que ela pode ser implementada na administração pública. Tá ok? Então agora temos aí mais uns minutinhos para que vocês façam as suas questões, os seus questionamentos e para que vocês possam se reunir e desenvolver a atividade proposta.
Olá, João. João, vocês precisam ver, né, o calendário de vocês, das atividades que vocês têm em seguida, né? Então, veja aí quanto tempo que é necessário para que os alunos desenvolvam a atividade, né? Vendo o calendário que vocês têm em sequência, tá ok? Pessoal, eu vou me despedir aqui de imagens de vocês, tá? Mas estou aqui para dirimir dúvidas e questionamentos que vocês têm, tá ok? Fico aqui com vocês até às 15 horas, tá ok? Para dúvidas e questionamentos que vocês porventura tenham a respeito da atividade.